A Imortal Shin chegou. Você é muito gentil. Ela ainda trouxe um presente pra você. Olha, são doces da confeitaria Som, da rua do lado. Isso não é pra ele. É pra minha tia. Ela já é idosa e não tem bons dentes. Esses doces são perfeitos porque são macios e fáceis de mastigar. E eles só são vendidos de manhã e já esgotaram hoje. Se quiser, eu trago pra você na próxima. Sente-se. Ela é a Imortal Shin Mei, da seita Shinxie. Você conhece a seita? É uma das 12 grandes seitas imortais. Já seguiram o sumo sacerdote do clã das raposas e, na batalha de Pinhu, exterminaram todo o clã do Zangui. O líder da seita Shinshon é um grande cultivador. Agora, a seita só tem 2 discípulos, e a Imortal Shin é um deles. E então, impressionante, né? Ela é uma mestra. Realmente forte. Esse aqui é o Sr. Lu Roy, o antigo prefeito do condado Wei. Ele vem de carreira militar, passou muitos anos em combate e conquistou méritos diretamente no campo de batalha. Ele entrou para a administração pública por mérito militar. E agora... E agora, você sabe como é. Enfim, esse casamento é entre vocês. Que tal vocês conversarem? Tá bom. Tá. Eu agradeço muito. De nada, imagina. Então, conversem com calma. Eu vou me retirar. Qualquer coisa, me chamem. Shin Mei? Uhum. Como se escreve? Shin Mei. É esse ideograma. Achei que fosse o de sobrancelha. É mais ou menos isso. Você parece muito jovem e é muito bonita. E ainda é cultivadora. Por que você se casaria com alguém como eu? Um prisioneiro prestes a ser executado. Eu... tô cheia de azar. Cheia de azar? Um adivinho me disse que meu mapa astral é marcado pelas estrelas da solidão. Quando eu era criança, meus pais me prometeram em casamento e o meu noivo morreu. Menos de 1 ano depois. Então entrei para uma seita imortal e o meu mestre tentou me aproximar de um sênior. Mas menos de 6 meses depois, do nosso noivado, ele caiu em desvio e morreu. Um especialista me disse que preciso me casar 3 vezes para quebrar essa energia maligna. Então eu... Você já ama alguém? Quero usar a minha morte para eliminar essa energia maligna do seu destino e depois ficar com ele. Não é isso? Bom, eu... Realmente eu sou uma boa escolha. Mas e você? Por que quer se casar? Os meus familiares já morreram. E eu também morrerei. Mas eu nunca me casei. Eu tenho medo de que ninguém se lembre de mim. E que nem mesmo no Festival Tinmin alguém me preste homenagens. E então? Como é que é? Eu sou do seu agrado? Você sabe muito bem que isso é apenas uma troca. Pode voltar e pensar com calma. Quando decidir, volte a me procurar. No entanto, tem que pensar rápido. Minha sentença está chegando. Eu não tenho muito tempo. Pronto. Pode deixar ela aqui. Noiva, eu vou me despedir aqui. Desejo que sua vida daqui pra frente seja cheia de tranquilidade e que tudo corra bem. Obrigada. Vai com calma. Eu te ajudo.
幻切，了却无休对决，手心照会回人间，这残局该由人来收灭。Fio de cabelo entrelaçado, unidos por toda a vida. Casamento. Normalmente tem a presença dos pais, da família e dos amigos. Mas vocês dois não têm ninguém. Nem pais, nem parentes ou amigos. Então, só podem prestar reverência ao Deus do casamento. Chegou a hora! Uma promessa de vida juntos. Um laço que nunca se desfaz. Uma união perfeita. Um casal feito um para o outro. Primeira reverência aos céus e à terra. Segunda reverência aos mais velhos. E agora a reverência dos noivos. Xinmei, obrigado. Também agradeço. Não disse que iria embora? Eu vou, mas eu ainda não terminei a tarefa que meu mestre me confiou. E não posso mais adiar. Ah, e eu encontrei a flor. Quando eu fui lá, eu vi 2 pequenos mendigos. Provavelmente ocuparam a casa ao ver que ela estava vazia. Você quer que eu cuide disso? Não precisa. A casa é alugada. Quando o prazo acabar, o proprietário a retomará. Que flor é essa? Orquídea Kanxin. Orquídea Kanxin? Eu nunca ouvi falar. Ah, eu ouvi dizer que você é da região oeste. Então procurei saber sobre seus costumes. Dizem que a pessoa deve ser enterrada com roupas novas para ter uma passagem tranquila, não cair no caminho dos demônios e poder renascer como um humano digno. Eu não sei de que cores ou estilos você gosta e por isso eu fiz um conjunto conforme o meu gosto. Obrigado. E aí, quer experimentar? Não precisa. No fim, tudo vira um monte de ossos. Basta envolver. Hora da refeição. Essa é a última refeição. Espero que coma bem. Procedimento padrão. Por que você não come? Eu não quero. Senhor Lu, o seu caso não tem nenhuma injustiça?
O coração do povo decidiu. Não há injustiça. Eu ainda acho que não parece uma pessoa má. O tribunal definiu meus crimes e me condenou à morte por 1000 cortes. Os oficiais apresentaram mais de 100 sentenças me acusando. E o povo lá fora me chama de corrupto, ganancioso. Você ouviu tudo isso. Então por que ainda acha que não sou mau? Quando muitos falam, até o ouro derrete. São muitas difamações e, embora não nos conheçamos há muito tempo, eu não acredito nelas. Se você fosse alguém ganancioso e covarde, por que não pediria a minha ajuda? Afinal, aos olhos do mundo, eu também sou uma cultivadora. Você não quer mais viver? As aparências podem enganar. Você me conhece há poucos dias. Quanto realmente sabe sobre mim? Não confie tão fácil nas pessoas. O coração humano é traiçoeiro, muito mais complexo do que o cultivo. Ser cautelosa sempre é melhor. Já está tarde. Você deveria ir. Já é a hora da decapitação. Executem! Que homem de dignidade. Ficou tanto tempo sendo executado e não soltou um único murmúrio. Ei, quantos cortes foram? Você não sabe da habilidade de Wan Tidao? É verdade. Se cair nas mãos dele, no mínimo, 1000 cortes. 1000 cortes. Um homem tão firme assim, será mesmo corrupto? Eu não faço ideia. A verdade é que o preço dos grãos está alto e as pessoas estão morrendo de fome. Vamos pra casa. Muita coisa pra fazer aí, vamos embora. Não parecia se sentir culpado. Vamos embora. Não olhe mais. Olha. Agora significa uma grande Coma algo. A ordem é deixar o corpo exposto por 3 meses. As noites serão longas.
Acha que o Sr. Lu morreu injustamente? A confissão e a assinatura estão lá, preto no branco. Então acho que não. Mas tá nevando agora. Até o céu clama por ele. Aí, então será que ele foi injustiçado mesmo? Não fala assim. Esse caso foi investigado pelo Sr. Son e a sentença foi definida pelo Tribunal de Justiça Imperial. Certo ou errado, isso não cabe a nós dois. Quem está aí? Onde foi? O mestre disse que nós, das seitas imortais, para alcançar o grande caminho, devemos ter o coração firme, sem nos contaminar com um mundo mortal. Mas dessa vez eu desci a montanha. Eu quebrei esse princípio. Forcei um destino entre nós dois. E eu me arrependo. Mas as consequências já foram criadas. Não há como voltar atrás. Eu só posso seguir em frente. Senhor Lu, eu realmente preciso partir. Tenho que buscar remédio para o meu mestre. Mas fique tranquilo. Eu vou queimar as oferendas para você, para que no outro mundo tenha uma vida tranquila e próspera. E além disso, todos que estão enterrados ao seu redor são meus familiares. Eles eram gentis e bondosos e com certeza cuidarão muito bem de você. Quem tá bloqueando o caminho? Saia! É o ministro da Secretaria Interna, Son Timbal. Essa carruagem é do Sr. Son e ousa bloquear o caminho. Eu tenho perguntas para ele. Estão corretos esses nomes? Sim, são eles. Eu já memorizei os nomes. Vai e diga a eles para resolverem rapidamente seus últimos desejos. Quando chegar a hora, eu irei tirar a vida deles. Me coloque no chão. Ufa, chegamos. Ué, tem um oficial aqui. É o uniforme da guarda de recompensas. Esperem! Vocês vieram do Condado Wei? O que deseja, oficial? O que estão fazendo? Fazendo comércio. Comércio é? De que tipo? Eu acompanho meu dono pelas ruas, comprando e vendendo mercadorias. Vendemos toucas, roupas coloridas, frutas, sapatos e louças. Se são vendedores itinerantes, por que não tem uma carroça? O festival de John Yuen tá chegando, então planejamos ir até o condado vizinho comprar ramos de pessegueiro, folhas de cálamo e papel colorido para oferendas, e depois vender tudo. Mais alguma coisa, oficial? Veja bem, eu sou da guarda de recompensas. Aceitei uma lista de trabalhos e vim. Mas a pessoa que eu vim prender entrou na pousada e não saiu mais. E eu não posso agir lá dentro, eu tenho que esperar ele sair. Com o tempo, meu dinheiro acabou. E eu tô sem comer. Vocês podem me emprestar
Quando receber a recompensa, eu prometo que pago. Aqui, eu só posso te dar isso. Ei, não, meu senhor, isso é muito. Metade basta. Dona, o que fazemos? Não matem eles. Eles têm que pagar. Tá certo. Hoje você teve sorte! Da próxima vez, eu não vou te perdoar! Pague agora. Por que eu tenho que pagar? Recebeu proteção na minha pousada, não deveria pagar? Vários receberam proteção aqui. Por que só eu tenho que pagar? Sabe que você se parece muito com alguém que eu conheço. O sobrenome dele é Lu. Ele é um pintor. Você o conhece, será? Neste mundo existem muitas pessoas parecidas. É verdade. Ele já era igual a você há 11 anos. Pelo tempo, agora ele já deve estar velho. Total de 36. Vou cobrar 30. Lâmina Van Hon. Você se declara culpado? Eu sou o comandante nomeado pessoalmente por Sua Majestade como General Piauti. Como você ousa me atacar? Você... Se declara culpado? Eu me declaro culpado. O caso Escassez de Grãos do Condado Wei foi algo que Lian Wenqing me mandou fazer. Eu sei que o Sr. Lu é um bom oficial. Ele usou esse método para salvar o povo, mas eu não tive escolha. Eu fui forçado pelo Lian Wenqing. Me perdoa. Você é culpado. Será executado. Lu, você conhece aquela dona? Sim. Ela era nossa vizinha. Vizinha? Por que eu não me lembro disso? Naquela época você não estava. Onde eu estava? Você que devia saber. Onde eu estava mesmo? Mas ainda acho a senhorita Xin melhor. Ela é de bom caráter e honesta. O mais importante é que vocês já são casados. Não estamos realmente casados. Foi apenas para formar um pacto de sangue. O que você disse parece coisa de um ingrato sem coração. Você é meio sangue da clã Jiangyi
e sofre da condição das 5 imperfeições. Se quiser reencarnar como humano, precisa passar por 5 provações. Troca de pele, de carne, de ossos, de sangue, de coração. Cada etapa é perigosa e pode matar você. Precisa encontrar parentes de sangue para formar um pacto com você, para que se conectem mentalmente. Assim, no momento em que estiver à beira da morte, você pode receber uma última chance de sobrevivência. Você não tem família, então precisa encontrar alguém para se casar e formar um pacto de sangue. E então? Então, esse casamento é real. Até o céu reconhece. Por que você não reconhece? Além disso, a senhora Tashin é muito boa. Por que você não gosta dela? Quem é? Cadê ele? Ela já tem alguém de quem gosta. Ela diz que o destino traz azar aos maridos, então quer se casar com um condenado à morte para tirar a energia maligna de dentro dela, para não ferir o seu amor. Olha, eu não sabia disso. Desde o início, esse casamento já era uma troca. Cada um recebe o que precisa. Eu e ela não vamos mais nos ver no futuro. Raramente você encontra uma garota tão boa assim. É uma pena, mas ela é uma cultivadora. Vai viver por muito tempo. Talvez quando você passar pelas próximas provações, vocês possam se reencontrar. Um corpo mortal? Conseguiu suportar meu golpe? Jovem? Nada mal. Se ele recebeu este golpe, eu temo que sua força seja extraordinária. As palavras imortais e mortais possuem uma pequena diferença, mas um abismo de distância na realidade. Ainda assim, preciso te lembrar. Antes de querer se exibir, é melhor saber bem o próprio valor. Afinal, nem todos os discípulos das seitas imortais são tão razoáveis quanto nós. Esquece, foi só um mal-entendido. Como compensação, deixo pra vocês pílulas de nutrição vital. São coisas boas. Curam ferimentos e ainda aumentam o cultivo. Olha, senhora, você lucrou bastante. Demônia, você também não é flor que se cheire. Como eu pensei, você tem habilidade. Dessa vez deixo passar. Mas da próxima vez que nos reencontrarmos, eu quero ver a sua força. Parece que não poderemos ir ao Vale Chonlin por enquanto. Eu nasci com um corpo Dao inato, raiz espiritual pura. Eu cultivei 60 anos e toquei 3 vezes o limiar do núcleo dourado, mas continuo no 4º nível do estágio de Ti. Adivinha por quê? Porque eu não suporto! Eu não suporto essa tal justiça do mundo. Não suporto ver os fracos sendo esmagados pelo poder. Nem os justos morrendo injustamente. Eu aprendi habilidades capazes de tocar o céu. Mas por causa dessas regras do Dao, só posso ignorar as injustiças desse mundo. E isso é o que eu menos suporto! Este realmente é um lugar de morte.
Mas não o meu lugar. E sim o seu. Por favor, salve ela. Por favor. Olha, parece que essa moça vai ajudá-la. Força, garotinha. Tomara que ela acorde. Mãe. Olha, deu certo. Ela tá acordando. Será que é uma cultivadora? Ela já tá melhorando. É uma tribo imortal, com certeza. Será que ela é uma... Inacreditável. Eu acho que sim. Isso é impressionante. Isso é inacreditável. Senhora, vá logo agradecê-la. É mesmo? Quem é ela? Por que tá me seguindo? Não siga mais. Encontrou algum rastro dela? Não encontramos a Imortal Shin, mas tivemos uma surpresa. Sabe quem a viu na cidade? Aqueles cultivadores da pousada. Vieram mais dois. Um tocando flauta e aquela demônia que te provocou. Mas fique tranquilo. Meus pássaros também não conseguiram encontrar a Imortal Shin. Então, eles também não vão encontrá-la. Essência do espírito. Sangue conduzindo 1000 lanternas. Ergam-se! O que está acontecendo? Senhor, vou dar uma olhada. Senhor, não tenha medo. Parece ser um trabalho de imortais. Tá. Não se apresse. Está quase na hora de entrar em cena. Arte dos imortais. O que eles estão fazendo? Eu não sei. Mas para Shin Mei, isso não é coisa boa.
isso é... Você é discípula dos Tiyuan? Eu não sou. Então conhece Pai Tsong-min? Você ainda vai lutar? Senão eu vou embora. Sua atrevida. Não consigo protegê-los. Não façam barulho. Se escondam. Rápido. Pra onde estão indo? Com tanta pressa assim. Vá até ela. Divirta-se. Uma cultivadora do estágio de Ti nem vale o esforço. Eu aconselho você a se render. Meu tempo é limitado. Minha mestra está me esperando. Você não para de falar da sua mestra. Nangongo Hon? Quantos anos você tem? Ainda não desmaiou? Será que seu coração do Dao está confuso e desenvolveu sentimentos impróprios pela sua mestra, querendo até se casar com ela? Imortal, não tenha medo. Eu não vim pra dificultar a sua vida. Só que você matou alguém da minha seita e destruiu esse artefato espiritual. Eu preciso levá-la de volta para dar uma explicação aos meus discípulos. Vocês vêm da mesma seita? Você e o Senhor Fantasma? Sim, mas olha, eu não quero vingá-lo. Só estou agindo por ordem. Não tenho escolha. Então por que não vem voluntariamente? Eu garanto que você vai morrer inteiro. Vocês são da mesma laia. Eu tentei conversar, mas já que não quis, fico sem opção. Você desonrou o mundo dos imortais. Causou um grande alvoroço e quebrou minha formação. Agora quer salvar aquela mulher. Claramente está procurando um problema comigo. Essa é a formação Tiulon, que eu criei com todo o meu esforço. As 24 portas de vida foram bloqueadas e as 36 portas de morte também foram seladas. Nem mesmo um cultivador do estágio do núcleo dourado conseguiria quebrá-la. Agora podemos conversar ou não? Alguém já te disse que você fala demais? Qual é o seu nível de cultivo? O suficiente para quebrar a sua formação. Nangongo Hon, o que está esperando? Estúpido. Nem consegue acertar. Se não fosse você, já teria capturado ela.
espada Chenin não mata desconhecidos. Diga o seu nome. Você fala demais pro meu gosto. Você violou o coração do Dao ao interferir no mundo mortal. Merece morrer. E ainda por cima nos forçou a agir. Isso é imperdoável. Não vai se render? Eu só vou perder se eu estiver morta. O livro diz que quando você trocar toda a carne do corpo, conseguirá ver as cores. 是魂唤故我都认，是痛入归涅槃生，只为余生换回一世为人。让我烈酒一樽醉三更，让我有缤纷灵魂，让金钱道的疼痛来为我活着作证。 让我尝尽血肉的人生，让我有无畏红尘，让世间冷暖容我，同存我，敢风敢梦不败火，畅快成。破皱纹缠身。 即便残忍，好过命运困我们。得失进退，皆当作千年容忍。 A difamação coletiva pode destruir uma pessoa. Nós nos conhecemos há pouco tempo, mas eu sinto que você não é como os rumores dizem. Se você fosse ganancioso e covarde, então por que não pediria minha ajuda? Aos olhos do mundo mortal, eu sou uma cultivadora. Você não quer mais viver? Vamos olhar do outro lado. Ei! Estão me procurando? É ela! Peguem! Pare! Que correria é essa? O que está acontecendo? Pare! Parada aí! Pare! Quieta! Não corre! Parada! Não deixa ela escapar!
velocidade! Continue atrás dela! Sim! Sênior, você tá aí? Eu tenho algo pra te dizer. Quando eu entrei pelo portão, o meu mestre me fez jurar. Disse que para ingressar na seita eu devia afirmar esse juramento com o coração do Dao. Eu, discípula Xinmei, juro aqui que estou disposta a abandonar o mundo profano e a entrar para a seita imortal. A partir de agora, vou me dedicar de todo o coração ao cultivo, à compreensão da vontade celestial, à bondade e a ficar acima das coisas do mundo e jamais usarei as artes imortais para me intrometer nos assuntos dos mortais, perturbando a ordem humana. Se eu violar o juramento, meu coração do Dao vai ser destruído. E jamais poderei voltar a evoluir. Mas sempre chega um momento crucial em que eu não me contenho. Meu mestre disse que é raiva em excesso. Mas eu me questiono porque não é que eu não consiga conter a raiva. É que tem coisas que eu não consigo entender. A escada celestial foi destruída e todos os cultivadores já não podem ascender a Deus. Então, afinal, para que servem todos esses anos de cultivo árduo? Os membros da seita imortal possuem poderes extraordinários, mas se escondem nas montanhas. Não podem se tornar deuses, nem podem viver como pessoas comuns. Não podem ajudar, nem se envolver. Onde fica o fim do caminho que tanto cultivamos? E de onde vem o que chamamos de coração do Dao? Sênior, se você souber a resposta, pode me dar algum sinal? Vai chover. Obrigada, Sênior, por se meter nesse assunto sem importância. Mas a culpa é minha, por ter violado o juramento e causado uma grande desgraça. O castigo e a punição devem recair só sobre mim. Portanto, Sênior, para não ser arrastado por minha causa, não se envolva mais nisso. Obrigada. Não precisa mais. Deixem a água cair. Amanhã nós vamos partir mesmo. Pra onde? De volta àquela antiga casa? Ao condado Wei. Lá fora tem muitos soldados te procurando. Por isso precisamos nos separar. Vocês devem ir primeiro. Fique com isso. E guarde muito bem. Você é o irmão mais velho, então o dinheiro fica com você. E quando voltarem, sigam pra rua Tianshui e procurem um velho chamado Sun Yao. Quando o encontrarem, digam que fui eu quem os mandou. Ele vai cuidar de vocês. Esse dinheiro é suficiente pra irem à escola e terem uma boa vida. E quando você vai voltar? Eu ainda tenho uma casa no condado. Vocês podem morar nela. É um pouco velha, mas serve pra abrigar do vento e da chuva. Assim vocês terão um lar. Mas, maninha, não quero me separar de você. Você vai voltar pra ver a gente? Durmam cedo, tá? Amanhã terão que pegar a estrada. Sentimentos amorosos machucam os outros e a si mesmo. É triste e lamentável.
Você é o homem da pousada. Não precisa da minha ajuda? Conversem direito, eu tô aqui. Senhorita Shin. Você não estava morto? Parece que não morreu direito. Então eu vou ter que te matar. Se acalme. Hoje ou você me mata, ou eu mato você. De fato, isso foi um erro meu. Pode me bater e me punir. Mas primeiro me escuta. Vai explicar isso no inferno! Aquela moça acabou de se recuperar. Não vai fazer nada. Eu não posso fazer nada. Que inimizade eles têm, afinal? Deixa eles resolverem sozinhos. Ainda vai lutar? Tá bom. Já que eu não consigo me mexer, eu escuto sua explicação. No dia da execução, eu realmente não morri. Não é melhor começar pelo começo? Senhor Lu, várias vezes, quem me salvou em segredo na capital foi você. Se você tem tanta habilidade, por que acabou preso? E por que aceitou ser capturado e executado? Eu tenho os meus motivos. Seus motivos? Tá bom. Então me responde. Se você sabia que não ia morrer, por que aceitou se casar comigo? E por que me disse aquelas coisas? Você me fez pensar que ia morrer. Me fez ficar presa a você. Incapaz de esquecer. Me fez querer vingar você. Eu não esperava que você fizesse isso. Você não esperava? Você tem tanta habilidade. Mas deixou que te acusassem injustamente, te punissem, te colocassem numa execução, deixando todos que assistiam indignados. Você claramente não ia morrer, mas ainda assim se casou comigo. Ainda pediu incenso e homenagens depois da sua morte. O que exatamente pretendia? Você tá brincando comigo? Você disse que ia explicar. Então pode começar a fazer isso. Eu realmente quero saber. Quando eu, com habilidades tão pequenas, tentei fazer justiça, tentei vingar você e quase perdi a minha vida.
Como foi que você se sentiu? Você achou engraçado? Ou você achou que eu era uma tola? Gratidão. Senhorita Shin, eu sou grato a você. Mas eu realmente tenho motivos que eu não posso revelar. Está ligado à minha vida. Acredite em mim, por favor. Eu nunca quis te prejudicar. Vá descansar. E se ainda estiver com raiva, me procure no salão. Me fez jurar que eu nunca usaria magia para interferir nos assuntos do mundo mortal. E eu fui tola. Nunca consegui entender isso. E eu sempre achei que, como eu tinha sorte de aprender magia, que eu deveria usá-la, senão seria um desperdício. Mas existem tantas injustiças nesse mundo, a corte não dá conta. E se eu encontro algo e tenho capacidade de intervir, por que eu não posso agir? Por isso, eu cometi um erro. E cometi muitas vezes. Antes eu não me arrependia. Sempre achava que o problema era a regra e não eu. Mas dessa vez, eu consegui entender. Neste mundo existem imortais, cultivadores, e demônios e espíritos, mas o mundo e o coração humano são imprevisíveis. Sob magia, o falso parece verdadeiro. Com apenas olhos humanos, como saber o que é verdadeiro ou falso? Se você age, é fácil de errar. Se não faz nada, você não erra. Por isso, o meu mestre me mandou agir com disciplina. Foi falta de consideração minha. Não levei em conta seus sentimentos. E te machuquei. Nos conhecemos por acaso. E precisávamos um do outro. No fim, fui eu que não tive noção do meu próprio lugar. E me envolvi e causei confusão. Senhorita Eu Shin. sei que tem suas razões. Quem se meteu demais fui eu. Fui eu que quebrei as regras. E é por isso que eu devo sofrer as consequências. Agora eu entendi. Lu Huai. Eu vou continuar te chamando de Lu Huai. Obrigada por me dar uma lição. Eu nunca mais vou fazer isso. Isso é uma promessa. Senhor Lu, de agora em diante, seguiremos caminhos diferentes e não teremos mais relação. 等仙界每一步，无数的孤魂谱，可有人摘云梯，断前路。烈焰金光照金熔炉，暖不尽天下寒雾。听遍真天啼哭，问离别屈辱。 这
这众望的前途有一个雾，又见人间霜雪，不忘了众生之 Ela tá muito triste. 我偏不惧 Ela perdeu o brilho. O quê? Eu errei muito com ela. E você só descobriu agora? Pode ir. Eu? Pra onde? Use sua magia para apagar as memórias dela. Faça-la esquecer Lu Huai. E fingir. Senhorita! Achei que você fosse fraca, mas tem uma força interna impressionante. Você também veio pela placa de Jade? Eu não pretendo competir com você, mas não posso ver os fracos sofrerem. Essa jovem não provocou ninguém. Por que feri-la na disputa de vocês? Em um lugar isolado que nem esse, de onde foi que surgiu uma santa? Eu quero ver se tem mesmo um coração aí dentro desse peito. Entregue a placa de Jade. Não quero mais me curar. Se entregar, você morre. Já que nos ajudou, eu tô disposto a lhe dar a minha placa de Jade. Só peço uma coisa. Leve a minha senhorita pro Vale Shaolin. Por favor, poupem ele. Senhorita. Essa jovem é muito infeliz. Eu chego até a ter pena dela. Se a senhora não ousa agir, então pode deixar esta chance comigo. Você não tem muito talento, né? Mas sonha alto. Senhor, você disse que não se interessava pela placa. Por que mudou de ideia? Eu de fato não me interesso. Mas eles dois ali e a placa deles, eu vou levar. O ladrão Li Si roubou a placa da mansão do rei espiritual. Recompensa 20 taéis de ouro. Eu já aceitei o caso, então vou ter que levar. Não posso ir com você. Mestre ancestral, por favor. O que isso significa? A pílula da imortalidade está prestes a ser concluída. E o mestre precisa se dedicar com todas as forças para evitar que pessoas mal intencionadas a cobissem. Ele ordenou especialmente que eu selasse essa entrada. É, tá bem vedado mesmo. Mas isso adianta? Adianta. Dentro desta caverna há uma pedra quebra-dragão que só pode ser aberta por dentro. Se alguém tentar forçar a entrada por fora, toda a montanha desmoronará. E então a pílula será destruída e todos morrerão sem restar nada. Esse Su. O que foi? Por que tá suspirando? Eu acho que esse caso não vai dar certo. Ué, por quê? Ela é filha de Lietin. Quem é Lietin? É um general que guardou a fronteira de Beishan por muitos anos. É valente e excelente em combate. Há 2 anos, na batalha de Lao Juan contra os bárbaros, ele liderou 2.000 soldados. Defendeu a cidade por 3 meses, até que a comida e a munição acabaram.
O inimigo achou que ele era um cultivador e abriu seu corpo atrás da raiz espiritual. Mas só acharam plantas e cinzas não digeridas. Lietin passou a vida na fronteira. Seus pais morreram cedo, sua esposa também. E dizem que só tinha uma filha, muda ainda por cima. Quem diria que era ela? Aquele rapaz falou qual doença ela tem? Insuficiência cardíaca. Pessoas boas não vivem muito. Beixian tem vivido sempre em guerra? Sabe por que eu não gosto de vocês cultivadores? Não, por quê? Vocês parecem iguais a nós, mas na verdade não são. Como se vivessem em outro mundo. Também temos nossas próprias regras. E elas precisam sempre ser seguidas? É claro que sim. E se a regra estiver errada? Todo discípulo que entra na seita imortal deve obedecer a essas regras. A nossa seita existe há milhares de anos. Se todos agissem como quisessem, o mundo já estaria um caos. Então, às vezes, mesmo sem concordar ou entender, é preciso convencer a si mesmo de que as regras não estão erradas. Isso foi o que te falaram ou você acredita nisso? Para o nosso império, o general Lietin é um herói que protegeu o país. Mas para o inimigo, ele é um homem temível e cruel. Quando a posição muda, a mente muda também. Não existe nada absolutamente correto. Assim como essa espada. Ela parece comum, mas é a melhor espada do mundo. E eu creio nisso. Mas e você? Acha que estou certo? Esquece. Depois de hoje, vamos fingir que nunca nos vimos. Regras precisam sempre ser seguidas? E se a regra estiver errada? Para o nosso império, o general Lietin é um herói que protegeu o país. Mas para o inimigo, ele é um homem temível e cruel. Quando a posição muda, a mente muda também. Não existe nada absolutamente correto. Quantos são? Vieram para a Assembleia de Pílulas? Aham. Meu mestre é Xinxion e eu sou a Xinmei. Então, vamos subir juntos. Uhum. Senhorito, o que deseja? Eu queria saber se você também veio de barco. Que barco? Para atravessar o rio. E por que teria que pegar barco? Sem barco, como atravessa o rio? Tem uma ponte. Uma ponte? Tem ponte? Lu, quando passamos agora há pouco, vi muitas seitas imortais vindo participar da Assembleia de Pílulas. Você acha que a Imortal Shin também veio? Com a habilidade dela, duvido que ela tenha sido enviada para algo tão importante. O Sul conseguiria ficar trancado no vale refinando pílulas o tempo todo? Eu não acredito. Ei, pra onde você vai? Sou Pai Zonin, da seita Tir Yuen. Saúdo a todos os cultivadores. Que idiota.
O que foi? Verdade. É dele que você gosta, né? Não, que horror. Então quem é ele? Ele é da seita Tia-Yuen. Eu o vi algumas vezes, mas ele não me conhece. Você gosta mesmo dele. Sênior! Sênior! Como eu chego ao depósito do pavilhão Lin? Você veio participar da Assembleia de Pílulas também? Eu sou amigo do Mestre Su. Se você é amigo do Sr. Su, então eu devo chamá-lo de mestre. Xinmei da seita Xinxie. Mestre, qual o seu nome? Meu nome é Lu Chen Chao. Chen de milhares e Chao de árvore. Então você é o Mestre Lu. Ah, agora eu já sei o caminho. Não precisa mais me acompanhar. Obrigada, mestre. Com a sua licença. Olha só como o mundo é realmente pequeno. Você já está sóbrio? Sabe quem eu vi agora há pouco? Foi Tao Hong ou então Tixin e Qiu Ji? Nenhuma delas. Foi a senhorita Xiahua, do Condado Wei. Naquela época, ela reverteu o caso do pai no Condado Wei. Foi você quem julgou o caso. E eu fui buscá-la. Da porta da prefeitura até o salão são só alguns passos. E já se envolveu com ela? Como assim eu me envolvi? Eu e ela somos inocentes. Não tem nada de ambíguo. Ela tá no Vale Qianlin, se recuperando, hospedada no pavilhão Minju. Eu vou ficar com ela por enquanto. Por coincidência, você também encontrou a Imortal Xin. Se esforça mais um pouco, talvez consiga reatar com ela. Tá bom, divirta-se. Por que eu tô suando tanto? Mestre. Mestre, vá mais devagar. Tem alguém aí? Tem alguém aí?
Eu também não esperava encontrar o senhor aqui. Eu ia procurar o Dr. Ju para me consultar, mas tinha gente demais na fila. Aí um rapaz que conhece bem o Vale Chongning quis me ajudar. Ele me levou para um lugar e disse que lá daria para encontrar o Dr. Liu, que é especialista em baço e estômago. E depois... E depois você se deitou no chão para o médico te atender. Muita gente faz isso. Você não é a primeira. Me dê a sua mão. Hã? Vou conferir seu pulso. O senhor também entende de medicina? Entendo um pouco. Sua condição estabilizou. Mas até encontrarmos uma solução definitiva, você não pode mais beber água. Eu não posso mais beber água. Me fala. O que eu tenho, mestre? Não é doença. É magia. Magia de controle. Magia de controle? Você pode entender como uma técnica de controle. Uma vez que essa magia é lançada, a pessoa afetada obedece completamente ao conjurador. Pense bem, quando foi que o seu corpo começou a apresentar problemas? Eu acho que se é assim, deve ter sido na cidade de Pinxian. Porque no caminho, eu encontrei um homem louco correndo na minha direção. Pelo jeito de se vestir, ele não parecia da região central. Parecia alguém vindo do Beixian. E ele me disse que a água estava envenenada e que eu não deveria beber. Na hora eu achei que fosse apenas um louco. Mas depois de pensar melhor, foi a partir daquele momento que eu não consegui mais beber água. Só que eu não tenho nenhuma inimizade com esse homem, então por que ele me faria mal? Ele pode não ser o conjurador. Quando se usa a magia de controle, o conjurador não precisa estar presente. Uma pessoa, um animal, até mesmo uma folha, pode servir como meio do conjurador. Naquela hora eu não percebi absolutamente nada. Uma pessoa só pode usar a magia de controle contra alguém de nível inferior. Seu nível não é alto, então é natural que não tenha percebido. Por favor, me diga, mestre, como quebrar essa magia? Mate o conjurador. Só existe esse método? Só existe esse método. Eu tô ferrada. Eu não consigo nem imaginar quem quer me fazer mal. E se eu não encontrar o conjurador, eu nunca mais vou poder beber água. Já que você me chamou de mestre, eu não vou deixar você morrer. O senhor tem a solução? De agora em diante, guarde bem cada palavra que eu disser. O ser humano se comunica com o mundo expulsando o turvo e absorvendo o puro pela boca e nariz. Os cultivadores praticam os 5 sentidos e os 7 orifícios. Só sentindo o que as pessoas comuns não sentem é que o corpo pode se conectar ao céu e à terra e absorver a energia espiritual. E assim ascender. Você me disse que era possível respirar sem a boca e o nariz. Então é possível beber água? Exatamente. O que eu vou te ensinar se chama magia Yushi. É como um peixe. Beber água pela pele, prender a respiração e reunir o Chi. Concentrar o espírito. Uhum. O Chi passa pelo Hagu e fecha o meridiano do coração, circulando por todos os seus canais. Faça a energia espiritual se acumular na superfície do corpo. Eu senti o verdadeiro Chi circulando. Agora eu já posso beber água? Quase. Mestre! Mestre! Não entre em pânico. Use o método de respiração que eu ensinei. Você consegue. Eu não consigo! Seque o seu cabelo.
Você vai praticar mais a magia Yushi. Não é difícil de dominar. Mestre, depois que eu aprender a magia Yushi, eu vou poder não beber mais água? Agora, você sente sede? Eu não tô com sede. Eu não tô com sede. Você salvou minha vida, mestre. E eu jamais me esquecerei. Se houver alguma ordem no futuro, do perigo que for, fico à disposição. Não precisa se pôr em risco nenhum. Se aprender a magia Yushi, vai me economizar muito esforço. Muito obrigada, mestre. Tá com fome? Eu não comi nada o dia inteiro. Tudo bem, eu como daqui a pouco. Com esse seu corpo de agora, o que pode comer? Olha, eu posso comer pão, daqueles bem secos. Entendi. Aguarde. Hã? Mestre Lu. Aqui. Coma. Obrigada, mestre. O que foi? Nada. É que esse pão foi feito por você? Sim. O pão está ruim? De jeito nenhum. Ele tá ótimo. Só tá um pouco salgado. Eu vou fazer outro. Não precisa, não precisa. Seria desperdício. Pronto, agora dá pra comer. Que delícia. Melhor cuspir. Senão vai passar mal. Eu não vou passar mal. Ele tá super cheiroso. Não desperdiça. Gostoso. Mestre, na verdade, esse pão, se você deixasse ele mais fino, ficaria ainda melhor. Assim ele assa mais fácil. Sabe fazer pão? Eu sei um pouquinho. Então, quão fino seria o ideal? Mais ou menos metade disso. Quando misturar a massa com água, coloca sal. Mas só uma colher, e não um punhado. Mais alguma coisa? Quando você for sovar, pode colocar um ovo e jogar um pouco de cebolinha, porque assim o pão sai mais cheiroso, crocante e sequinho. E quando eu tiver a oportunidade, fica tranquilo. Eu faço um pão pra você. Certo. Desculpe, esse lugar já está ocupado. Pai Zoin, como ousa tocar em alguém da seita? Vá, depressa. Sério? Mais um que não fala.
Eu não esperava que fosse tão forte. Eu realmente subestimei você. Comam primeiro. Eu vou indo. Quê? Eu também já vou. Se conhecem? Hã? Aquele que entrou depois. Pelas vestes, deve ser alguém da seita Tiyuan. Uhum. Ele é o líder da seita Tiyuan, discípulo direto de Li Mofu, com técnicas de alto nível e uma esgrima incomparável. Eu o conheço, mas não sei se ele se lembra de mim. Amigo! Amigo, me espera! Olha, obrigado pela ajuda. A seita Lindi vai guardar esse favor. Amigo, se no futuro você precisar de ajuda, é só falar, nada de cerimônia. Mas pensando bem, nós dois temos um certo destino. De que mestre ou seita você vem? Já esteve em Lindi? Seu com o Sr. Lu? Não é nada. Só pegou um resfriado por descuido. Um resfriado? Isso mesmo. Resfriado. Eu estou bem. Deixa que eu cuido dele. Tá. Devagar. Você está bem? Não beba água. Está envenenada. Não beba água. Está envenenada. Não beba. Não beba. Não beba água. Não beba água. Está envenenada. Não beba água. Está envenenada. Sede, me dá água. Não pode beber água. Sede. Água envenenada. Não pode beber. Água envenenada. Não pode beber água. Sede. Sede. Não pode beber água. Está envenenada. Envenenada. Não pode beber água. Água. Água envenenada. Não pode beber. Está envenenada. Não pode. Não pode beber. Não pode. Não pode beber. Não pode. Mestre Lu. Eu vim trazer comida.
favor, entre. Isso é tudo pra mim? É sim. Mas eu não consigo comer tudo isso. Eu tenho que sair pra resolver umas coisas. Não posso cuidar de você com frequência. Depois que eu for, você tem que praticar a magia Yushi. Não esqueça. Uhum. Eu vou praticar. Ô, mestre. O que você tá indo fazer é perigoso? Não é perigoso. Então eu lhe desejo que tudo corra bem e com segurança. Agradeço. Lissi! Então era mesmo você! Achei. Sua placa de jade agora é minha. Forma dourada do Dharma! Humano ignorante. Receba a fúria do Deus Fênix! Você vai morrer com a energia espiritual entrando em colapso! Você vai sangrar até morrer! Você vai se matar! Você vai morrer agora! Vai morrer agora! O que aconteceu? Uma magia de controle tão superficial? E ainda tem coragem de usar isso para se exibir? Estou curioso.
A magia de controle é uma magia de alto nível. Não é qualquer cultivador que consegue dominá-la. Você era apenas do estágio do núcleo dourado. Como conseguiu controlá-la? O que você acabou de beber? E por que eu deveria te contar? O Deus Fênix vai te punir! Você é mesmo muito teimoso. Quer ver como é a verdadeira magia de controle? Suas mãos estão manchadas de sangue. Seus pecados te envolvem. Você vai sangrar pelos 7 orifícios e morrer com os meridianos rompidos. Dentro deste salão, todos aqueles que já feriram inocentes vão se matar agora. E aí? Já terminou? Já, vamos. Quer? Eu me recuperei. Consigo absorver água. É exatamente esse sabor. Não esperava que ainda lembrasse. Onde conseguiu isso? Um amigo escreveu dizendo que viajaria e passaria pelo Vale Cholin. Então pedi que trouxesse alguns doces da montanha Tiyuen para que você pudesse provar. Foi muito atencioso da sua parte. Somos da mesma seita, sem formalidades. A seita Tiyuen e a seita Xinxinye têm a mesma origem. Naquela época, os dois mestres tiveram um conflito. Por isso foi levado embora. Nesses anos, as duas seitas não têm muito contato. E realmente estão distantes. Mas não tem problema. Se precisar de algo, conte comigo. Eu estou sempre aqui. Fique tranquilo. Não vou fazer cerimônia. A propósito, aquele especialista ao seu lado no refeitório foi enviado pelo tio mestre para te proteger? Ele é do Vale Chonlin. Do Vale Chonlin. Um médico? Eu não sei se ele é. O Sr. Lu é incrível. Ele pinta muito bem, domina artes místicas e ainda entende de medicina. Parece não haver nada que ele não saiba. E então, quando eu cheguei ao vale, eu adoeci. Eu quase morri. Vomitava sempre que bebia água. Mas aí ele me salvou. Ele cuidou de mim e ainda me ensinou a magia Yushi. Então vocês se conheceram lá? Sim. Desde o começo, ele foi bom pra você? O Sr. Lu não é arrogante. Ele trata todos bem. Realmente alguém extraordinário. Senhor pai, o que faz aqui? Vim ver a Junior Shin. As seitas de vocês estão há muito tempo separadas. Ela não tem relação com você e ainda fica chamando a Júnior com tanta intimidade? Todos os discípulos da seita são uma família, sem distinção. Não há distinção. Então distribuirei suas pílulas para outras seitas, hein? Chega, não volte mais. A caverna Chuchi é área proibida. E este pavilhão Sheiyun também é proibido. Dr. Su,
O Sr. Bai foi lá da última vez para salvar você. Deixa que ele mesmo diga. De fato, quebrei as regras, mas estava preocupado com sua segurança. O quê? Agora você sabe prever o futuro, hein? Sabe quando vou estar em perigo? Ou fica espionando o Vale Choulin o tempo todo? Nada que acontece aqui escapa dos seus olhos? Hoje o sol está forte. O senhor está irritado. Eu volto outro dia. Não se dê o trabalho de voltar. Cara de rato branco. Sinto o cheiro de longe. Sr. Bai, que coincidência. Não é coincidência. Esperava você. Esse artefato espiritual deve reconhecer de quando o mestre ancestral percorreu as terras de Kanyu com todo o seu domínio Dao. Ele matou a besta de 2 cabeças. A criatura tinha cabeça de pássaro e corpo de serpente. Asas que brotavam das costelas e pernas deslumbrantes. Metade tão ofuscante quanto o sol. Metade pura como a lua. O mestre ancestral a matou e usou a criatura para criar 2 artefatos espirituais. O artefato do sol foi herdado do meu mestre. E você é a discípula principal da sua seita. O tio mestre passou o esplendor da lua para você? Realmente branco, puro como a lua. Frio e cortante como o vento. Senhor, o que está querendo dizer? Algo estranho aconteceu. Uma cultivadora de sobrenome Shin, por vingança, matou 4 oficiais da corte. E depois, mesmo cercada das seitas, ela conseguiu partir, tranquilamente. Pessoas que a viram disseram que ela usava um artefato espiritual luar, parecido com o meu. Me diga, essa cultivadora era você? Não sou eu. Eu nunca estive na capital. Há muito tempo você já tinha deixado a seita. Só voltou há poucos dias. A viagem demorou tanto? Eu voltei à minha cidade natal. Pretendia visitar a minha tia, mas quando eu cheguei, eu descobri que ela já havia falecido. Fiquei no Condado Wei para cuidar dos assuntos do funeral. E depois, por causa da tristeza excessiva, e também por ter pegado chuva na estrada, adoeci e desmaiei. Felizmente, fui salva por uma bondosa dona de estalagem, e fiquei hospedado alguns dias a mais. Por isso, eu me atrasei para chegar ao Vale Choulin. Se não acredita em mim, pode ir até a Pousada da Paz, fora do Condado Wei, e perguntar. A dona e os empregados podem testemunhar por mim. Certo. Se você diz, é claro que eu acredito. E além disso, eu ainda não me casei. Eu não tenho um marido. Foi imprudente. Já incomodei tempo demais. Devo ir embora. Senhor, espere. Você me trouxe iguarias da minha terra natal. Comidas são raras e a intenção é valiosa. Eu realmente não sei como retribuir, então aceite este pingente aromático. Eu mesma o fiz. É de madeira de ébano, tem um aroma suave e também afasta insetos. Muito obrigado. Eles é que provocaram isso.
Uma vez você disse que neste mundo existem grandes e pequenos caminhos. Os grandes, fáceis de seguir, e os menores, bem difíceis. O que as pessoas desejam geralmente está nos menores. Por isso, se quiserem atravessar, terão de dar tudo de si. Carne, sangue, quebrando ossos, batendo a cabeça até sangrar. Isso é movido pela ganância do coração humano. O que tem a ver comigo? Te ensinei medicina para você se sustentar e curar doenças e salvar pessoas. Tudo o que eu te ensinei não foi para ficar usando sofismas, para você se livrar da culpa. Você diz que aqueles que buscam imortalidade estão trilhando caminhos menores. Então me diga, e aquelas pessoas comuns? Por que elas devem morrer pela imortalidade de vocês? Será que o que elas buscam... Vamos comer. Vamos beber primeiro. Não dá. O Dr. Chuye deixou instruções. Você ainda não se recuperou totalmente. Precisa comer mais para melhorar mais rápido. Eu como depois de beber. Não pode. Júnior Shin. Coma primeiro, mestre. Eu vou sair um pouco. Senhor pai. O que está fazendo aqui? Veio me procurar? É uma armadilha. Senhor pai? Senhor pai? Nada demais. Eu só vim te ver. A comida vai esfriar. Não vai comer? Você não está com boa aparência. Está doente? E você? Tem algo para me dar? Não tenho. O que é isso? É para outra pessoa. Isso não pode ser dado a você. Naquele dia no refeitório, te vi rapidamente e não pude cumprimentá-lo, mestre. Mestre? Como ela te chama assim, também vou chamar. Por quê? Algum problema? Não tenho nada com a seita Ti Yuan. E com você é só um encontro casual. Eu não te ensinei nem te ajudei. Não mereço que me chame de mestre. Eu e ela somos da mesma seita. Você cuida bem dela. Sou grato por isso. Mas pessoas não se conhecem sempre por acaso. Você e ela já se conheciam de antes? Já que é um cultivador, deveria saber o que é destino. Algumas pessoas se encontram uma vez e sentem uma ligação profunda. Outras se veem todos os dias e ainda assim criam ressentimento. Então nada é absoluto, tudo depende da pessoa. Parece que você não gosta de mim. O mestre Lu tá brincando com você. Não leve a sério. Ele é uma boa pessoa. Ele até se dispôs a orientar alguém com pouca aptidão como eu. Senhor pai, você tem um grande talento, então, depois que conviverem mais, ele vai gostar de você. Tomara. Soube que saiu do vale alguns dias atrás para resolver algo. Para onde você foi? Algo interessante? É um assunto pessoal. Não é conveniente falar.
Mestre, você é muito bom em pintura de paisagem, traço forte e definido. Mas você só pinta em preto e branco. É meio sem graça. Principalmente as plantas e flores na montanha. Não ficariam mais bonitas com um pouco de cor? Mestre, por que não gosta de cores? Eu não gosto. Por exemplo, o azul do grampo no seu cabelo. É uma das cores que eu mais odeio. Ele já foi? Uhum. Mestre Lu, senhor pai não é do seu agrado? Não. Fique longe dele. Mas por quê? A seita Tiwen só tem 5 placas de jade. Mas eles declararam 20. 20. Se não roubaram nem mataram, como eles conseguiram 20? Agora você tem 3 placas de jade. Cuidado para ele não roubar as suas. Espírito primordial. Suprima. Eu também tenho uma. Entendi. Podem fazer, mas eu não posso falar. As placas de jade são um assunto sério. Não importa quem seja ou seu objetivo. Se hoje você não entregar as placas, não sairá daqui. As placas de jade são coisas sem dono. Se você as roubou, então venha até aqui e tire de mim. Com prazer. Vai continuar? Claro. Mestre Lu! Sua placa de jade também está aqui. Vou levar as placas comigo. Se considere sortudo por ter me encontrado hoje. Se tivesse encontrado alguém tão implacável quanto você, hoje você estaria morto. Como o Cayenne. Já tomou sua decisão? Se hoje sair por essa porta, será inimigo da seita Tiyuan. Então lembre-se bem disso. Quem roubou suas coisas fui eu. Se a seita Tiyuan tiver alguma reclamação, venha me procurar. Não procure a pessoa errada. Vai ficar aí?
Você viu direito? Mestre Lo, você tem algum hábito? Virar as páginas com o dedo indicador? Ou girar a borda do copo antes de beber? Essas coisas são hábitos. E eu acho que com o Senhor Pai também era assim pra mim. Eu me acostumei a sempre olhar pra ele. Quando eu era criança eu o via como modelo. E quando eu cresci ele virou um pensamento constante. Mas esse tipo de hábito é difícil de mudar. Ainda dá tempo de você mudar. Ele não tem pensamentos puros e os métodos são sujos. É melhor pensar bem desde agora. Se você ainda tem outros sentimentos. Eu não tenho mais. Sério? É sério, eu não tenho mais nada. Você ousa dizer que nunca gostou dele? Não. Eu gostei um pouco dele. Ele é o primeiro discípulo do líder da seita Chiyuan. Ele não poderia gostar de mim. E eu só pensava nisso, mas eu nunca fazia nada. Você não fez nada mesmo? O que foi que eu fiz? Você já ama alguém? Hã? Quero usar a minha morte para eliminar essa energia maligna do seu destino e depois ficar com ele. Não é isso? Eu... Muitas pessoas. E isso é horrível. Difícil mudar o fim. Só espero que um dia no futuro exista uma solução perfeita. Eu não estava pensando no futuro e nem no final. Eu só sinto que eu não vi ninguém alcançar a imortalidade. Mas vi muitas pessoas morrerem. Então com certeza não é algo bom. Isso mesmo. Falando nisso, Mestre Lu, o Dr. Su consegue fabricar a pílula da imortalidade? E se alguém tomar, vai poder viver pra sempre? Não disse que não queria? Mas eu tô curiosa. Eu não sei. O Dr. Su não é seu discípulo? Nem isso ele te contou? Se não acredita, pergunta pra ele. Ele jamais me contaria. Tem 7 placas aqui ao todo. Uma comigo, uma com Licia, uma com Kayen, 4 com Lim Yu-han. Ah, você não pegou uma menos, mestre? Se não acredita, volta e confere você mesmo. Como é que eu vou voltar pra conferir? Bom, mas voltando ao assunto, essa tal de imortalidade é não morrer nunca ou só prolongar a vida? Dá pra viver milhares de anos, como o Jiang Yi? Ah, e como será que vai ser o mundo daqui a milhares de anos? Dr. Su, por que estão todos aqui? Mestre, a hora chegou. Fique aqui. Se no tanque de areia a Jade parar de dissolver, ou qualquer outra coisa, me chame na hora. Com certeza, mestre. A medula petrificada nos ossos dele é a que melhor suprime a dor. Agora que todos os ossos foram quebrados, a medula vai se dissolver e a dor vai voltar e vai se intensificar. No momento certo, use algo para amarrar a boca dele, para que não morda a própria língua. Sim. Mestre, pode ficar tranquilo. Já preparei bastante anestésico e ervas analgésicas. Podemos aliviar a dor dele a qualquer momento. Não vai adiantar nem de longe. Essa é a dor de ter os ossos reduzidos a pó. Já experimentou? Veneno corroendo as entranhas, cortar a carne, raspar os ossos, arrancar os dentes ou... Tudo isso não passa de cócegas perto dessa dor. Ele viveu até hoje, sem saber o que era a dor. Sofrimento pela primeira vez neste nível. Com certeza não vai aguentar. Os ossos do mestre ancestral já estão quebrados e amarramos a boca dele com tiras de couro, para ele não morder a língua. Como ainda ele consegue gritar? Será que a cabeça não foi submersa no tanque? O crânio não é osso? Ou não precisa ser dissolvido? Entendi.
Chen Chao, aguente firme. Não pense que virar humano é fácil. Mais remédios. Sim, sim, sim. Hã? Senhorita Shin? Por que você ainda tá aqui? Você tá doente? Por que o seu rosto tá tão pálido? Estou bem. Por que o Sr. Lu ainda não saiu? Afinal, por que vocês o trouxeram pra cá? O mestre ancestral? Tá sendo tratado. Fica tranquila, os melhores médicos do Vale Chonlin estão lá. E o mestre tá olhando pessoalmente. Nada vai dar errado. Volte, senhorita Shin. Em 2 dias vai ser a Assembleia de Pílulas. E a senhorita ainda tem que se preparar. Volte. Mas isso é seu. Eu não posso aceitar. Deixar comigo não tem utilidade. Te dando, eu posso aproveitar para pensar em outra coisa. Pensar em quê? Imortalidade. Quando não conseguem algo, as pessoas fazem de tudo para alcançar. Só quando realmente seguram nas mãos é que passam a pensar se é algo bom ou ruim. Mestre, chegou uma carta do Vale Chonlin. A pílula da imortalidade tá pronta. Mestre, você está salvo. Não vamos. Por que não? Você não quer viver pra sempre? Não importa, não vamos e ponto final. Senhorita Shin está fazendo o que aí? Dr. Su, por favor, sente-se. Tome. É o meu prato favorito. Que bom. Deixar assim sobre a mesa. Não tem medo que alguém roube? Na verdade, só uma delas é minha. Outra que Li Si e Shin trouxeram. E o restante foi o Mestre Lu que me deu. O que está fazendo? Eu julguei mal as pessoas. Trouxe Li Si e Shin pro vale e quase coloquei sua vida em risco. Para. Por que trazer isso à tona do nada? Hã? Se não fossem eles, teriam sido outras pessoas. Enquanto eu estiver vivo e a pílula da imortalidade existir no mundo, esse tipo de assassinato será inevitável. Realmente. Senhor, o senhor pode parar? Senhorita Shin, nem todo mundo tem um caminho de volta. O senhor não pode voltar, mas eu posso. Senhor Su, eu quero ir embora. Eu vim originalmente pela pílula da imortalidade, a fim de prolongar a vida do meu mestre. Mas ele não quis. Antes eu não entendia. Mas agora eu começo a compreender. Meu mestre uma vez me disse: tudo no mundo tem fim. O sol se põe e a lua nasce. Talvez a imortalidade e a vida eterna entre os humanos não sejam uma coisa boa. Então, Sr. Su, eu vou embora. Não vou esperar pelo Mestre Lu. Durante... Os seres são iguais, mas os humanos ainda se dividem em classes sociais. Esse é o caminho da grande harmonia que buscam? Sim! Que arrogância extrema! Você é arrogante demais!
Ao entrar na seita imortal, juramos pelo coração do Dao. A primeira regra é não usar magia para interferir nos assuntos do mundo mortal. Então eu quero perguntar, a pílula e o imposto da imortalidade não são interferências no mundo mortal? Eu não sou um cultivador. Não entendo bem os juramentos das seitas. Mas, na verdade, eu também sempre tive dúvidas parecidas. Eu servi como oficial por 10 anos e, por causa do meu cargo, eu fui um dos mortais que mais teve contato com as seitas imortais. Eu vi com os meus olhos que alguns cultivadores mantêm firme o coração do Dao e se comportam direito. Mas basta usarem um pouco de magia e já sofrem grande perda no cultivo, chegando a cair de nível. E há cultivadores que até matam pessoas no mundo mortal. E mesmo assim, o coração do Dao não se afeta. Então, se você realmente insiste que eu responda à sua pergunta, só posso supor que esse juramento não é como uma lei do mundo humano imposta por outros. Ele se parece mais com uma crença. Depende da consciência. Se a convicção da pessoa for fraca, então não há regra que se sustente. Você é um oficial mortal. Então que cargo você ocupa? Comissário de passagens de Qingzhou, Tibuchan. Disse que é oficial há 10 anos. Certamente já viu de tudo na vida do povo. E os sofrimentos do mundo. E mesmo assim atravessou longas distâncias até chegar aqui. De que posição você fala? Para quem busca a pílula? Recebo o salário do imperador e alivio suas preocupações. Sou um súdito de sua majestade e emissário da corte. Tenho minhas responsabilidades. Essa é minha posição. Não pelo povo, mas por uma única pessoa. Não são só as seitas imortais. Vocês são todos iguais. Já respondeu a minha pergunta. Essas placas são suas. Obrigado, senhorita Xin. Mas sua majestade só ordenou trazer de volta 6 pílulas da imortalidade. E eu já tenho. Então, senhorita Xin, obrigado por falar em nome do povo. Júnior Xin. Não tenho mais nada a perguntar. As perguntas acabaram. Mestre. Mestre. Mestre, as pílulas da imortalidade estão prestes a ficar prontas. Por favor, em consideração ao Vale Chonlin, não cause problemas aqui nem afete o humor do meu mestre. Nunca mais quero ver você. Apareçam! O meu mestre disse que não quer te ver. Não tinha decidido não vir? Eu quis ver pessoalmente. Não é só você que entende essas coisas. Nem só você que está totalmente sensata. Eu não estou sensata. Só comecei a entender um pouco agora. Vai embora. As seitas imortais esperaram décadas. Não é só sobreviver para sempre. Pode ser a saída para as seitas. Senhor Xin, não perca tempo com ele. Ei, jovem mestre Lin, você ainda não foi embora? Se eu vou ou não, o que você tem a ver com isso? Você não tem placa de jade. O que está fazendo aqui? Senhor Painhun, hoje eu não estou de bom humor. Pense bem antes de falar.
Cadê o pai John-in? Os outros também não estão aqui. Ainda crê na profecia do Daoísta louco? Que entre os gênios celestiais nascidos no dia 9 de setembro surgiria um salvador. Eu cheguei a acreditar que essa pessoa seria você. Era assim que você pretendia ser um salvador? Quem é você? Quem deixou você entrar? Quem é você? Qual a sua relação com Sutai? Diga ao seu líder que meu nome é Lu Chenchao, mestre de Sutai. Qualquer problema pode vir falar comigo. Mas se alguém ousar colocar as mãos no Vale Chonin, eu vou destruir toda a família, sem deixar ninguém vivo. Saiam! Nossa, isso não vai ficar assim pra sempre. Vai ter troco. Mestre Lu, você está bem? Como alguma coisa? Não precisa. Há alguns dias encontrei o Dr. Su. E o que ele me disse me afetou profundamente. Ah, senhorita Shin. Olá, Dr. Su. Olá. Dr. Su, parece que o senhor está de ótimo Quando se humor. tem boas notícias, o espírito se levanta. Senhorita Shin, por que seu rosto está tão pálido? Está doente? O que está acontecendo, hein? O mestre Lu me perguntou se a pílula é boa ou ruim, mas não consegui responder. Então, o que realmente acha? A pílula da imortalidade, capaz de conceder a vida eterna, deveria ser algo bom. Mas por causa dela, muitas pessoas morreram. E elas não deveriam ter morrido. Ah, isso é muito simples. O licor pode estimular ou fazer as pessoas esquecerem as tristezas ao se embriagar. Isso deveria ser algo bom, não é? Mas, por exemplo, se houver fome, e mesmo com fome as pessoas produzirem o licor, você acha que esse licor pode ser algo bom? Mestre Lu, agora eu acho que a pílula é uma coisa boa. Mas ela é como um licor produzido durante a fome. Não está no momento certo. Sejam seitas imortais ou mortais, incluindo as leis, a moral e a situação do povo comum, nada disso é suficiente para sustentar a existência dela. Porém, eu acredito que um dia, certamente, a pílula voltará a existir. E quando esse dia chegar, o povo comum também poderá usá-la. Ela beneficiará o mundo inteiro. E então o esforço do Dr. Su em sua vida terá valido a pena. Você acredita que esse dia vai chegar? Eu acredito.爱情
Shin, precisamos conversar. É hora de voltar à seita. Há uns dias, uma cultivadora imortal para limpar o nome do marido matou 4 oficiais da corte. O que fez com que as 12 seitas imortais emitissem juntas uma ordem de captura, causando grande alvoroço. No fim, o caso foi reavaliado e a honra restaurada. Você já me contou tudo isso. E eu já lhe dei a resposta. Ótimo. E quanto a ser atacada sem motivo? Quase morrendo depois da magia de controle. Já pensou no porquê? O que quer dizer? Seja direto. Quero dizer... Já pensou que talvez tenha sido amaldiçoada? Porque existe uma técnica que apaga a memória das pessoas? Encontrou seu salvador e nem vai cumprimentá-lo? Nós nos conhecemos? Como é? Mas o que há com você? Da última vez você teria morrido sem mim. Na última vez? Fui eu que cortei aquela centopeia gigante e te salvei. Esqueceu? Então você ficou aqui? Só pra me dizer isso? Sim. E por quê? Achei que deveria saber. E onde devo procurar a resposta? Talvez... no Condado Wei? Obrigada. Vou me retirar. O capim está crescendo na montanha Tiyuan. Se passar por lá, poderá ver. Herói Lâmina? Quem é você? Não resista. Não grite. Você? Você me conhece? Aham. Responda tudo o que eu te perguntar. E não é pra omitir nada. Está certo. Esse homem se chama Lu Huai. Sim. Sabe fazer retrato? Eu sei. Desenhe um Lu Huai pra mim. Por favor. Está bem. Sênior. Você já sabia disso? Antes de ir ao Vale Chonlin, eu fui à capital. Naquela época, já suspeitava de algumas coisas, só não podia confirmar. Por que ele mentiu pra mim? Isso você vai ter que perguntar ao Sr. Lu. Esse caixão foi comprado na região central. Pensei em levá-lo para Beixian. E quando eu morresse, seria enterrado nele para descansar em paz. Mas na nossa terra tem uma regra. Caixão não pode viajar sozinho. Senão, algo impuro entra nele. É preciso que uma pessoa com energia vital fique dentro dele durante toda a viagem. Quanto ele te pagou por esse trabalho sinistro? Não pagou nada. É? Nenhum tostão? Deu bebida à vontade. Não é à toa que o Herói Lu é tão generoso. Ai, ai. Herói Lu? Seu sobrenome é Lu? Sim, Lu Chenchao. Lâmina Fanhong é o meu apelido no mundo marcial. Então agora eu vou te chamar de Lu. Tanto faz. Cadê o Mei e o Tiyin? Por que não vieram? Ele anda ocupado. Ô, Lu, ainda não entendo. Você ajuda ele, mas não cobra nada. É só pela bebida? Há um tempo eu me machuquei. E ainda não me recuperei totalmente.
e tinha uma emergência para vir a Beixian. Pensei em entrar junto com uma caravana, mas acabei encontrando eles. Esse caixão é bem confortável. Se estiver cansado, deita um pouco aqui. Não, obrigado, mas não precisa. E você? Por que veio a Beixian? Eu? É uma longa história. Nesse caminho, já sofri um número de vezes maior do que o de grãos de areia desse chão. Esses pobres coitados nem me pagaram e ainda fizeram eu gastar o meu dinheiro com comida no caminho. E quando o dinheiro acabou, eu tive que trabalhar como carregador. Eu, Mei Shan, conhecido no mundo marcial, uma figura de destaque, reduzido a sobreviver do próprio esforço. Olha o estado miserável deles. Pobres até dizer chega. E contratam escolta. Quem ia querer roubá-los? Shinongo provou as ervas, sacrificou-se e beneficiou o povo. Ao refinar a pílula, quem é que se sacrifica? E quem é que se beneficia? Pai. Pai, pelo que vejo, você ainda não entendeu. Peço ao mestre que me ilumine. Me seguiu e praticou ao meu lado por anos. Embora seja um gênio, não tem arrogância. E é o mais dedicado. Mas por ter essa dedicação é o mais fácil de ser iludido por argumentos tortos e perversos. Mas o que eles dizem está realmente errado. O refino da pílula, de fato, feriu o povo. Nós das seitas imortais não nos sacrificamos. O povo sustenta as seitas imortais. E as seitas imortais, quando Jiang chega, lutam com bravura e protegem os civis. Se formos ser justos, os discípulos das seitas não sacrificam menos que ninguém. O Império usa o soldo para sustentar os soldados. E isso não custa dinheiro. Mas nós também damos. E também recebemos. E como você disse, se a pílula da imortalidade fosse entregue ao povo, qual seria o resultado? Se tomarem a pílula da imortalidade, no máximo uma pessoa sobrevive. Mas se ela cair nas mãos das seitas imortais, uma pessoa protege a cidade inteira. Não consegue distinguir. O que pesa mais? Quando a pílula vai para os fortes, isso pode ser bom. Mas e se essa pessoa não for boa? Se cair nas mãos de um malfeitor, basta tomá-la de volta. Pai, entenda. Muitas coisas no mundo são assim. Se existe o bom, existe o mal. Se existe a luz, existe a escuridão. Não podemos, por medo das consequências do mal, deixar de avançar. Mesmo que não consiga entender, não precisa se prender a isso. Pratique com dedicação. Fortaleça-se e torne-se alguém capaz de proteger os fracos. Obrigado pela orientação. Eu compreendi, mestre. Não imaginei que a intenção da espada do Sênior tivesse chegado a esse ponto. O real e o ilusório se misturaram. É impressionante. Parabéns, Sênior, por avançar no cultivo do estágio do núcleo dourado para o estágio da alma nascente. Senhor Shin, sabe onde exatamente está a pessoa que está procurando? Beichon é grande, tem muitas cidades. Se formos uma por uma, nem meio ano vamos dar conta. O mestre ainda está na seita esperando a gente. É, eu sei. Mas eu preciso encontrá-lo.
Agora eu não consigo me lembrar de nada. Aquele oficial corrupto disse que eu me casei com ele no condado Wei e que eu matei alguém na capital por causa dele. Só que eu não lembro de nada disso. Então, ele deve ter feito alguma coisa comigo em segredo. Da última vez que eu vi ele, já senti que não era bom. Deve ter se interessado pela sua beleza e armado para se casar com você. Depois de se aproveitar, ele ainda te usou. Que desgraçado. Mas pode não ter sido assim. Eu consigo imaginar algumas coisas sobre esse casamento. Quando eu saí da seita, eu já tinha a ideia de me casar com um condenado à morte. Você se lembra, não é? Que eu vou acabar causando a morte de 3 maridos? Por isso, se eu me casasse com um condenado à morte por crimes gravíssimos, eu ia quebrar o meu destino. Eu acho que eu encontrei ele. E depois de nos casarmos, eu descobri que ele era uma pessoa boa. E fui até a capital para vingá-lo. Aliás, o imperador Jonjin não limpou o nome dele. Ou seja, ele foi acusado injustamente. E além disso, aquela dona disse que foi ele que me levou para a pousada. Eu não teria como sair viva do cerco das seitas imortais da capital com as minhas habilidades. Então, com certeza, foi ele quem me salvou. Então? E então? O problema é exatamente esse. Se ele era tão forte assim, por que aceitaria ser acusado injustamente? Sofrer uma punição tão cruel e ainda apagar a minha memória? E se ele era tão poderoso, mesmo que eu descobrisse tudo e me virasse contra ele, eu não o venceria. Eu acho que ele não queria me machucar. Além disso, no Vale Chaolin, ele me salvou várias vezes. Minhas placas de jade foram todas dadas por ele. Ele é um oficial íntegro, se preocupa com o povo, tem uma magia muito forte, mas não busca a imortalidade. Sinceramente, eu não consigo nem imaginar o que alguém como ele poderia querer de mim. Mas não disse que queria que ele desse uma explicação? Eu disse. Vai tirar satisfação com ele? Eu vou. Mas olha como acabou de descrevê-lo. Oficial íntegro, sem ambição por fama ou poder, um mestre recluso com magia muito forte. Senhor Shin, você vai tirar satisfação com ele? Pessoas boas podem fazer coisas ruins. E além disso, eu preciso recuperar a minha memória. Lá na frente é fresco. Senhor Shin, vá se sentar e descansar um pouco. Eu vou buscar água. Eu vou acender o fogo e esquentar um pouco de pão. O que foi? Nada. É que foi o senhor que cozinhou isso? Sim. Eu sou Xinmei da seita Xinxie. Qual o seu nome? Lu Chen Chao. Chen de milhares e Chao de árvore. Já que me chamou de mestre, eu não vou deixar você morrer. Você não precisa se arriscar. Se tivesse aprendido a magia Yuxi mais cedo, eu teria poupado muito esforço. Lu Chen Chao. Que tipo de pessoa é você, afinal? É meu! É meu! Aqui. A faixa de cabelo é como um fio conectando o destino. Já que caiu nas suas mãos, significa que você tem ligação comigo. Então eu vou fazer uma previsão. Não precisa. Eu não acredito nisso. Acreditar ou não é problema seu. Fazer a leitura é problema meu. Não tenho dinheiro para te pagar. Nós, os discípulos da seita Dongqing, falamos de destino, não de dinheiro. Ai, droga.
Lê as feições, basta usar os olhos. Isso é leitura de destino, não leitura de feições. A leitura de destino inclui muitas coisas, inclui aparência, traços faciais, ossos e linhas da mão. Tudo isso deve ser observado, embora a leitura de feições possa indicar sorte ou azar. Sua estrela Hong Luan se moveu. A estrela Hong Luan fica acima da sobrancelha e o movimento do olhar revela seu brilho. Se eu não estiver enganado, há uma sombra de árvore na sua estrela Hong Luan. Uma ligação com árvores. Seu osso da sobrancelha tem um frio sutil, com uma pequena saliência no meio. Você está pensando em alguém e essa pessoa tem uma ligação profunda com você. Seus sentimentos por ele são bastante complexos. Além disso, essa pessoa também tem uma grande ligação comigo. Encontrá-lo não será fácil. Mas não se preocupe. Você é protegida pela estrela Hong Luan. Se sente saudade de alguém, com certeza vai encontrá-lo. Senhor Shin! Senhor Shin! Senhor Shin! Shin. O que houve com você? Pó confunde alma. Droga, nos enganaram. Senhores, por favor, abram a porta. Senhor... Eu tenho um pequeno pedido para conversar com vocês. O que foi? É o seguinte, lá embaixo tem alguns clientes que querem trocar de quarto com vocês. E gostariam de saber se vocês poderiam... Que ideia mais absurda e fora de cogitação. Deixem eles sonharem. Não vamos trocar. Senhorita, não fique com raiva. Por esse incômodo, eles trouxeram esse dinheiro aqui para vocês como uma forma notável de compensação. Isso não é questão de compensação. Nós chegamos primeiro. E temos alguém gravemente ferido, sem condições de se mover. Com tão pouco dinheiro assim? Que mesquinharia. Se fosse eu, não teria coragem nem de oferecer. Senhores, é melhor vocês ouvirem o meu conselho. Vamos trocar. Não, trocar? Esse senhor realmente é muito generoso. Obrigado, senhor. Então preparem mais um quarto para nós. É claro. O quarto de vocês já está preparado. É no primeiro andar. Tá. A gente organiza as coisas. Bom, se não houver mais nada, eu me retiro. E o dinheiro, cadê? Dinheiro? Eu esqueci. Fique com esse dinheiro. Mesmo sendo pouco, ainda é dinheiro. Aqui está a carne. Boa viagem. Obrigada. Bom apetite. Esse lugar vale muito a pena. Pra você. Aqui. Vamos comer. Senhores, vocês vão comer ou se hospedar? Tem água. Um copo, por favor. Água? 5 moedas de cobre. Tão caro assim? E o macarrão com ovo? Também 5 moedas de cobre. Por que tudo é tão caro? Vocês vão comer ou não? Vamos. Uma porção. Uma porção? Não tem lugar. Vamos dividir a mesa? O sabor é muito bom. Queria mais.
Senhoritas, de qual seita vocês são? O que vieram fazer em Beishan? Procurar parentes? Resolver assuntos? Ou passear? Eu acho que vieram procurar alguém, não é? Hã? Se não falarem nada, eu vou considerar como confirmação. Falando sério, eu conheço o Beishan muito bem. Se quiserem procurar alguém, tem que ir para a cidade de Fanhuan. É o lugar mais movimentado e próspero, com acesso a todas as direções e também ao centro de Beishan. E se forem para a cidade de Fanhuan, nós podemos seguir pelo mesmo caminho. Sabe por que mesmo depois de me enganar, eu não te causei nenhum problema? Eu tinha muito dinheiro na minha bolsa. Você me dopou e só levou 2 tais. Então você tem consciência. Eu tenho uma ligação com você. Mas um ladrão com consciência ainda é um ladrão. Não nos sigam mais. Não importa o objetivo de vocês. Xian, vamos embora. Mãe! 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 Mãe, pra onde você vai? Mãe, pra onde você vai? Não me deixa. Eu vou me comportar. Não me deixa, mãe! Mãe, não me deixa! Mãe! Menino, você é uma aberração. Você devia morrer aqui! Mãe! Mãe! Você viu Sumo? Vaja Sumo disse que o quarto estava abafado e saiu para tomar. Vá procurá-la. Fique de olho nela. Sim. Hoje você me viu, não viu? Então por que me ignorou? O que você quer? Já faz um tempo desde que nos vimos. Eu só vim aqui dar um oi. Não somos próximos. Não somos? Mas eu sei bastante coisa sobre você. Por exemplo, houve uma cultivadora que matou o Senhor Fantasma. E o líder da secundária Bichue quis se vingar. Logo depois, apareceu um homem que foi até lá e extremou toda a seita. Aquilo foi obra sua, não foi? O que você quer, afinal? Está
com medo? Se eu quisesse denunciar você, eu já teria feito. Seja direta. Aqueles 3 pesos mortos que você trouxe não parecem cultivadores. Agora que você chegou a Beixian, ainda acha que consegue se garantir? Que tal fazermos um acordo? Você me ajuda a matar aquele grandalhão do Wei Yin e eu prometo que não volto a te incomodar. É só isso? O que você quer em troca? Quero que me ajude a encontrar uma coisa. E o que seria? O estandarte Biri. Não acredito que exista algo nesse mundo que o dinheiro não resolva. Eu pago 50 pelo... Depois disso, ele me deixou ir. Mas ouvi dizer que naquela noite, alguém matou todos da secundária Bishui. Aquilo era uma base da Ordem Qinghong. Normalmente há centenas de pessoas lá, todas habilidosas. Dizem que o líder já havia alcançado o estágio do núcleo dourado. E ainda assim, todos morreram. Isso mesmo, todos morreram. Pelo que parece, deve ser seu amigo, não? Veio de muito longe para te vingar. Deve te dar muito valor. Sênior, você tá bem? Não se preocupe. Alguém lançou uma magia de controle sobre mim que me fazia vomitar ao beber água. Mas naquele dia passou do nada. Foi do nada? Mas nada acontece do nada. O senhor sabe como eu me recuperei? Como poderia ter sido? Sorte, ué. Não pense demais, tá? Quando Lu Chenchao voltar, ele mesmo vai te explicar. Uma pessoa só pode usar a magia de controle contra alguém de nível inferior. Seu nível não é alto, então é natural que não tenha percebido. Já que você me chamou de mestre, eu não vou deixar você morrer. Eu tenho que sair para resolver umas coisas agora. Não posso cuidar de você. Depois que eu for, você tem que praticar a magia Yuxi. Não esqueça. Eu vou praticar. Mestre, o que você vai fazer é perigoso? Não é perigoso. Preciso encontrá-lo. Eu preciso vê-lo. Herói Lu, como tá o ferimento de Chang Wen? A ferida infeccionou. O veneno chegou nos órgãos. Se antes do pôr do sol, Mei Shan e Lu Jiayin não trouxerem a erva Xianlong, eu temo que ele não sobreviva. Começou uma tempestade de areia negra. Não sabemos quando vai parar. Só temo que mesmo que eles encontrem a erva Xianlong, não consigam voltar. Não pode ser. Eu vou procurá-los. Dá pra você parar de atrapalhar? Com a tempestade lá fora, não dá nem pra andar. O que você vai fazer? Então o que sugere? Encontramos! Achamos a erva Xianlong. Veja se é suficiente. Pegue 18 gramas e faça a decocção. Reduza as tigelas a 1. Depois amasse um pouco e aplique sobre o ferimento. Pode deixar. Bacia. Deixa comigo, eu cuido disso. Ele vai acordar em 4 horas. Se ele tiver fraqueza nas pernas e nos braços, tontura ou náusea, isso é normal.
Dê o remédio 6 vezes ao dia. Ele melhora em 3 a 5 dias. 3 a 5 dias? Demora tudo isso? Lá fora está tendo uma tempestade de areia. Acho que vai levar pelo menos mais um dia. Não dá pra saber quanto tempo vai levar. Se não podemos sair, ficamos aqui. Isso, eu... Quem são vocês, afinal? Hã? Eles são meus contratados. Eu não tinha te dito? As seitas imortais lá fora vieram capturar vocês, não é? Isso... Não conhecemos ninguém das seitas imortais. E não sabemos do que tá falando. Vocês não têm dinheiro, mas contrataram para escoltá-los. Do que vocês têm? Do jeito que Mei Shan é, ele disse a vocês que o poder dele é o segundo no ranking do mundo marcial. Quando encontraram os bandidos, vocês nem chegaram a vê-los e já fugiram. E diante do mestre da seita Lindi, ao saberem que ele estava atrás de cultivadores demoníacos que haviam roubado livros, por que ficaram tão assustados? E agora? Mas... do que está falando? Imortal Shin. Imortal, você precisa acordar. Imortal Shin. Imortal. Ah, deu certo. Ela encontrou. Mestre Lu. Mestre Lu. Quem? Quem está aí dentro? Sou eu, a Xin Mei. Onde você está? Com quem tá falando? Estou dentro do seu mar da mente. Mestre Lu, por favor, venha me encontrar. Hã? Por que está no meu mar da mente? Eu usei a transferência espiritual. Atravessei a porta que pertence ao seu mar da mente e cheguei aqui. Magia de transferência? Dentro do seu mar da mente, existem dezenas de milhares de marcas. Encontrar a minha porta específica seria quase impossível. Como você conseguiu? Isso eu também não sei. Mas eu quis tentar. No começo era difícil distinguir. Depois apareceu uma linha de sangue no meu corpo que começou a me guiar. E cheguei até você. Você é meio sangue do clã de Angui dos mortais e sofre das 5 imperfeições. Se quiser reencarnar como humano, precisa passar pelas 5 provações. Troca de pele, carne, ossos, sangue e coração. Cada etapa pode matar você. Você tem que encontrar parentes de sangue para formar um pacto com você, para se conectarem mentalmente. Assim, quando estiverem à beira da morte, você pode receber uma última chance de sobrevivência e escapar. Você não tem família, então precisa encontrar alguém para se casar e formar um pacto de sangue com você. O que você quer comigo? Então você não sabe por que eu vim te procurar? Lu Huai. Mestre Lu. Foi assim que tudo aconteceu. Eu não esperava te encontrar novamente no Vale Chonlin. Então eu não fiquei gravemente doente. E acordei na Pousada da Paz. Na verdade, você apagou minha memória. Foi isso? Sim. Eu não consigo entender. Você tem uma magia tão poderosa. Nem mesmo Chan Fanzi, da seita Tiyuan, conseguiu te derrotar. Mas por que naquela época você se colocou em perigo aceitando uma morte cruel? Você sabia que não ia morrer. Por que quis se casar comigo? Sinto muito. Eu tenho meus motivos. E eu não posso te contar. Mesmo depois de eu ter descoberto a verdade. Eu sou apenas uma cultivadora do estágio de fundação. Não posso fazer nada contra você.
Então por que apagou as minhas memórias? Por que ainda continua me enganando? Eu não quis te enganar. Nosso reencontro também foi um acidente. Eu sei que causei muitos problemas para você. Qualquer compensação que você quiser, eu aceito tudo. Você ainda não pode me dar uma explicação. Estou certa? Então tá. Vou fazer uma última pergunta. Pode falar. Onde você está? Eu estou no estágio de fundação. Eu tenho um talento comum. Talvez você me despreze. Mas essa minha lâmina curva já matou outro Tiangui no passado. Sim. Os Jiangui cometeram todos os males. Você é discípulo de uma seita imortal. Eu sou remanescente do clã dos Jiangui. Se você quiser me matar, é natural. Mas me diga, com a mão na consciência, eu já te fiz algum mal? Todos os senhores da minha seita, todos morreram nas mãos dos Jiangui. Então vocês são monstros! Eu não sou. Não há diferença. Não há diferença. Tá. Então pode me matar. Se você não vai agir, então eu vou embora. Se você não vai agir, então eu vou embora. 大道西为归真为戒，可有人堪将生死作废？旦夕之间，星消魂灰，星火就此燎原。你说何为天下最拙劣的告别？喋喋不休的杀虐，摩登眼罩。 那片薄雪，败了少年再见。你说祸开见月，何时才能换血？粉身正道不悔，手心朝晖，回人间曙光，照亮穹天。 功过荣辱，飞檐成茧。世人各执一面，染指心血，招致罪孽，非心所愿为。大道西为归真为戒，可有人敢将生死作废？旦夕之间，星消魂灰，星火。 就此燎原，你说何为天下最拙劣的告别？喋喋不休的杀虐，
莫等眼罩那片薄雪，白了少年再见。你说苦海田园何时才能换血？了却无从对决，手心照会回人间，这残局该由人来。Hora de comer. Vamos. Irmão? Irmão? Os seus ferimentos pioraram. Ainda tenho aqui as pílulas Yan Yan. Toma. Vai te dar força. Não precisa. Que dia é hoje? Hoje? Hoje é dia 15 do 7º mês. É o Festival dos Espíritos. Daqui a pouco, saia pela porta oeste e siga sempre para o sul, para a estalagem de onde viemos. Então vamos voltar? Você é quem vai voltar. Mas você que me trouxe a força. Agora quer que eu volte? Não vou. Ensopado de tofu com sangue de cordeiro chegando. Come. Irmão, experimenta. Vai. Come, você vai gostar. Esse ensopado é uma especialidade de Beixian, o da cidade Fanhuan. É o mais autêntico, feito com sangue fresco de cordeiro. Estão todos bem fresquinhos e saborosos. Por que ainda tá cru? Aí! Esse cordeiro tá cru! Alguém pode trocar? Oi! Aí! Rápido! O meu cordeiro tá cru! Desculpe. Vou trocar imediatamente. Vou trocar para o senhor. Cadê ele? Chen Chao, sua sede de sangue atacou. Mãe. Mate ele agora. Assim não vai mais sofrer. Matá-los é equivalente a como eles matam uma galinha ou um cachorro. É como um gato caçando um rato. É a lei da natureza. Nós nascemos para devorá-los. Faça isso. Sugue todo o sangue e será libertado. Não. Não. O que está esperando? Vá! Faça isso! Eu adorei esse lugar. Yunien? Ela não é a Yaonian? E agora? O que mais dá pra fazer? Continua participando. Por que está aqui? Você me conhece? Por que me parece tão familiar? E daí? Quem se importa? Quer beber? Vem, vem. Vamos beber. Vamos. Bebe, Valeu bebe. a pena vir até aqui. Pois é, como? Hoje à noite realmente valeu a pena. Boa! É isso aí. Que corpo bonito. Um brinde.
Ian, por que você veio beber aqui? Rápido, vem comigo. Você já vai entrar em cena. Desce mais uma. Cadê a moça que tava aqui? Senhor, ainda deseja beber? Não precisa. Pelo visto, o senhor ainda nem segurou a mão de uma moça. Por que é tão inexperiente? Amigo, desperdiçar uma beleza dessas é o mesmo pecado contra o céu. Amigo, a Yaonian chegou. Por que você não disse antes? Todos vieram aqui por causa dela. Vocês têm dinheiro de sobra. Eu não consigo competir. Então, melhor deixar vocês arrematarem mais algumas moças antes e gastar um pouco de prata. Fala sério, hein? Até aqui você vai usar as 36 estratégias? Jogando sujo mesmo. Yaonian, por que não dança? Vamos lá, dança! Dança! Queremos ver você dançar! Dança! Vai! Parada não! Vamos lá! Dança! Senhor? Queremos ver você dançando! Não precisa. Dança!